Bom, vamos lá então, pessoal, ver agora aí, regra de 3, tá? Regra de 3, no caso aqui, a gente vai começar com a regra de 3 simples, tá? Então, ó, é uma regra prática, né, que nos permite comparar duas grandezas proporcionais, A e B, relacionando dois valores de A, ou seja, da grandeza A, e dois valores da grandeza B. Essas grandezas formam uma proporção em que se conhecem três termos, né? E o quarto é o procurado. Então é por isso que se chama regra de 3, né? Que você conhece três termos e o quarto é o procurado. É desconhecido, né? Então a regra de 3 simples consiste em montarmos uma tabela, né, comparando em cada coluna ordenadamente os valores da mesma grandeza, né, e daí obtermos uma equação. Essa equação terá a mesma forma da tabela quando as grandezas forem diretamente proporcionais, né? Então a gente vai ver isso. Isso é o mais importante aqui, na verdade, para entender regra de 3, né? É quando as grandezas são diretamente proporcionais, tá? E quando elas são inversamente proporcionais. É isso daí que tem que saber. Bem, então, ó, no caso de grandezas inversamente proporcionais, a montagem da tabela, a montagem da equação será feita invertendo-se a razão de uma das grandezas, tá? Então, esse aqui é um métodozinho, tá? É um método para se resolver regra de 3 simples. Depois que você determina, né, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então a gente vai ver o que significa a grandeza ser inversamente proporcional ou diretamente proporcional, tá? Então vamos ver isso daí através de exemplos, tá? Então, porque não adianta a gente ficar aí, eu coloquei exercício aqui, mas na verdade são exemplos aqui agora, tá? São exemplos aí. Então vamos começar aí o primeiro exemplo aqui, tá? Então, bem fácil para ilustrar, tá? Então, ó, 5 metros de um tecido custam R$8. Então, quanto vou pagar por 9 metros do mesmo tecido? Então, ó, olhando aqui para esse probleminha aqui, o que a gente observa aqui? Tá, ó, eu vou colocar número aqui, tá, ó, são 5 metros de um tecido, custam R$8, né? Quanto vou pagar por 9 metros? Aqui, ó, são 9, né? 9 metros do mesmo tecido. Então, se fosse 10 metros, tá? O que a gente faria, né? Ó, se 5 custa 8, 10, que é o dobro, vai custar o dobro, que é 16. Isso significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá, pessoal? Ou seja, quando você dobra o valor de uma, a outra também dobra. Quais são as duas grandezas envolvidas aqui, ó, tá? As duas grandezas envolvidas aqui é a quantidade de tecido, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Tecido em metros, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, só para montar uma tabela aí. Então aqui, ó, temos aqui a quantidade de tecido em metros, tá? E temos o valor a pagar, o preço aqui, ó, em reais, tá? Então aqui seria o preço ou o valor a pagar, tá? Em reais, tá? Essa é a segunda grandeza. Então, o que a gente tem na prática, né? Na prática a gente tem o seguinte, que se, vou colocar aqui em outra cor, tá? Se você aumenta a quantidade de tecido que você está comprando, ó, essa é a pergunta, tá? A pergunta é que você tem que sempre fazer uma pergunta e você mesmo responder ela, tá? Então a pergunta é, olhando para as grandezas aqui, até pode esquecer o número, tá? Eu não coloco o número primeiro na tabela para não ter confusão, tá? Primeiro eu faço a análise das grandezas. Então é o seguinte, ó, se eu, vamos supor, a seta para cima significa que eu estou aumentando a quantidade de tecido. Então, se eu estou aumentando a quantidade de tecido, o preço, o valor a pagar em reais, ele vai aumentar ou vai diminuir? Aquela mesma... pode perguntar da seguinte maneira, se eu dobrar a quantidade de tecido, o preço vai dobrar ou cair pela metade? O preço vai dobrar, ele vai aumentar também. Então aqui, ó, a gente tem setas de mesmo sentido, ou seja, se uma grandeza cresce, a outra também cresce. Então nesse caso aqui, temos aí, ó, setas de mesmo sentido, tá? Vamos colocar aqui, ó, setas de mesmo sentido. O que significa isso? Significa que as grandezas
elas são diretamente proporcionais, tá? Grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, isso aqui é o GDP. O que significa isso? Ó, grandezas diretamente proporcionais, tá? E aqui agora eu vou completar a minha tabela aqui, ó, colocando mais uma linha aqui no centro, tá? E aí eu vou colocar os três valores conhecidos aqui, tá? Então aqui eu tenho, ó, 5 metros de tecido, 5 metros de tecido custam R$8. Então, ó, 5 metros custam R$8. Quanto vou pagar por 9 metros? Então, ó, por 9 metros, quanto que eu vou pagar? Vou pagar X, tá? Não sei, é o valor desconhecido. Então, por isso a regra de 3. Você conhece 3 valores, o quarto é desconhecido. Aqui, super importante, ó, quando na minha tabela as setas têm o mesmo sentido, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. A gente viu isso? Então, a multiplicação é em cruz, tá? Então, você multiplica em cruz. Ou de acordo com o que está escrito aqui, a gente monta a proporção do jeito que está na tabela, tá? Significa isso, tá? Multiplicar em cruz é a mesma coisa que montar a proporção do jeito que está na tabela. Vou montar a proporção aqui, ó. Seria aqui, ó, 5 está para 9, 5 está para 9, assim como 8 está para x, ó. Então, você monta, é isso que disse aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, essa equação terá a mesma forma da tabela, ó. 5 está para 9, assim como 8 está para x, né? A mesma forma da tabela. Então, essa equação terá a mesma forma da tabela quando as grandezas forem diretamente proporcionais, que é o caso aqui. Então, a equação fica montada como ela aparece na tabela. 5 está para 9, assim como 8 está para x. E o que a gente faz na hora de resolver isso daqui, ó? Isso daqui, C e somente C, né? 5 vezes x é igual a 9 vezes 8. Igual a 9 vezes 8. Que é a mesma coisa de você pegar aqui na tabela e já multiplicar em cruz, ó. 5x, tá aqui, igual a 9 vezes 8, tá aqui. E aí, resolvendo aqui, ó. Resolvendo aqui, você vai ter o quê? Que 5x é igual a 9 vezes 8? 72. Então, o x é igual a 72 dividido por 5. Aí, cadê minha calculadora agora, né? Vamos fazer isso aí na calculadora? 72 dividido por 5. É isso mesmo? Olha lá, dá 14, ó. 72 dividido por 5, dá 14,4. Então, o x aqui é igual a 14,4, ou R$14,40, tá? Nesse caso aí seria, então, a conclusão aqui, ó, conclusão do exercício, é que seriam aí R$14,40, ok? Essa seria a resposta aí do probleminha. Certo, pessoal?